Ansiedade positiva. Resumo. Minha abordagem nessas palavras traz um tema muito popular em nossos dias: a ansiedade. Falo sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo, que influenciam diretamente nas nossas escolhas, nas escolhas que nós tomamos. Trago uma ideia, um alvo a ser tomado como direção, que é a busca pelo controle dos sentimentos, sabendo trazê-los na hora certa. Abordo a alimentação e o mínimo possível de religião, pois o objetivo aqui é a psicologia como ciência. Hoje em dia estamos muito atarefados em nosso dia a dia e esquecemos de tirar um tempo para podermos organizar nossos pensamentos de forma coerente, atingindo de forma saudável nossos objetivos pessoais. Tudo que fala diz respeito diretamente ao direcionamento da ansiedade, de forma a usá-la como uma ferramenta de impulso para nossos objetivos. Se andarmos sem um alvo, qualquer caminho serve. Introdução aqui. Em nosso cotidiano cada vez mais acelerado pela indústria e pela globalização, vivemos em uma era de tecnologia e informação, e muitas vezes não conseguimos lidar com a velocidade das coisas, pois o processo de aprendizagem foi acelerado, muito mais rápido que a evolução pode acompanhar. Saímos em algumas centenas de anos de processos tranquilos para a mente, como trabalhos de agricultura e pesca, que embora cansassem o corpo, tranquilizavam a mente, para trabalhos estressantes e exaustivos para a mente, e que de quebra ainda tiraram todo o gasto de energia do corpo. Trabalhos como administração, secretariado e outras funções de escritório. Como se isso não bastasse, agora somos bombardeados pela mídia a sempre conseguir mais dinheiro para consumir cada vez mais e movimentar o sistema financeiro. O sistema financeiro por si só evolui de simples barganhas de troca de produtos para um complexo sistema de números e cotas a serem atingidos. A evolução ocorre de forma lenta e precisa de uma quantidade enorme de tempo para adequar nosso sistema físico e psíquico a novas situações. Mas não temos esse tempo. E, em consequência disso, criamos expectativas enormes e perturbadoras, trazendo à tona muita ansiedade e, com o tempo, evoluindo para síndrome de pânico e depressão. De uma forma simples e gradual, quero lhes ensinar uma forma de usar a ansiedade a seu favor, a mudar seu ponto de vista a respeito dela, de algo ruim, para uma força capaz de mover montanhas. O que acontece aqui? O que eu estou querendo falar aqui? Nós, como animais, porque somos animais, embora sejamos racionais, nós somos animais. E nós evoluímos de forma muito rápida. Então nós tínhamos um trabalho tranquilo, um trabalho de agricultura, um trabalho de caça, um trabalho de pesca. E do nada, centenas de anos se passaram, apenas centenas de anos, e isso num lance evolutivo é algo muito pequeno, porque a evolução ela depende de milhares de milhões de anos para poder acontecer. E a gente fez isso aqui assim, com a evolução industrial principalmente. Quando você vê os pássaros voando no céu, eles sabem que eles precisam migrar no inverno, eles precisam procurar calor. E eles sabem isso devido a milhões de anos de evolução, é um instinto evolutivo. É um inconsciente coletivo falando, é a consciência de milhões de anos de evoluções, de passados, dos seus antepassados, do seu papai, mamãe, avô, tataravô, passarinho, que aconteceu algo de ruim com ele em algum momento, por um descuido genético ou por uma tomada de decisão de algum dos exemplares dessa espécie. Essa espécie soube que ela tinha que migrar para poder sobreviver. E essa espécie, esse indivíduo que migrou, ele conseguiu sobreviver e ele conseguiu reproduzir. Então isso fica guardado em algo que a ciência chama de memória coletiva. E nós, seres humanos, também possuímos isso. E quando um animal acorda de manhã, ele precisa ter uma motivação para ele caçar. E ele começa a sentir fome, e se ele não caçar, se ele não tiver o impulso de levantar e ir caçar e procurar o alimento, ele vai morrer. E nós pegamos esse instinto animal que nós tínhamos de caçar, de produzir, de fazer agricultura, para praticar agricultura, e nós transformamos tudo isso em trabalhos que trabalham a mente, em contas,
em coisas que tipo te cansam a cabeça, mas não te cansam o corpo. E é aí que mora o problema. É aí que a ansiedade ela foge um pouco de controle. A ansiedade hoje em dia é algo muito comum. Na verdade, a ansiedade não só é comum como necessária. O problema acontece quando a ansiedade alcança níveis altos o suficiente para nos causar desconforto, ou em casos mais graves, impedir a pessoa de fazer algo que ela deveria ou gostaria de fazer. É onde que muitas vezes a ansiedade impede a pessoa até de trabalhar. Tem gente que tem tanto problema com ansiedade que não consegue nem trabalhar. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que consumimos, se for em uma dosagem muito alta, nos causa problemas. Até mesmo um remédio que foi feito para curar doenças em altas doses pode matar, pode causar a morte. O excesso de vitamina C, por exemplo, pode causar a morte mais que a falta dela. Isso aqui é aquilo que os médicos chamam de hipervitaminose. É uma doença causada pelo excesso de vitaminas, independente de qual seja. Uma vez que entendermos isso, sabemos então que a ansiedade em si não é nociva, mas necessária para impulsionar nossas vidas, com que tenhamos vontade de tornar os nossos projetos em realidade. Mas a ansiedade exagerada ou mal direcionada é a base de uma pirâmide de doenças físicas e psíquicas, que podem também causar a morte. Então a gente tem uma piramidezinha aqui, ó. Então a ansiedade ela é a base de uma grande pirâmide que tem, eu coloquei bulimia, síndrome do pânico, depressão, mas existe N coisas que pode ser colocado, adicionado a essa pirâmide aqui. Quando entendemos que a ansiedade é uma força que pode ser direcionada em uma direção, então teremos a oportunidade de controle sobre ela. Uma ansiedade nunca vem sem uma causa. Descubra qual a causa dessa ansiedade. Então aqui a gente está falando da ansiedade nociva, né? Você pode começar se perguntando, o que há de errado em minha vida? Então a primeira coisa que você tem que perguntar é o que tem de errado. E tem alguma coisa de errado, sempre tem. Às vezes a gente não admite isso, então você precisa identificar o que está de errado e primeiro passo, primeiro processo é admitir que existe algo de errado e o que é esse algo de errado. Para aí então, depois que você descobrir a resposta dessas duas perguntas, né, o que não parece estar certo na minha vida também, aí você chega para outra pergunta, como que eu posso resolver isso? Quais os planos que tenho para o futuro? Isso é muito importante também, você definir um alvo para o futuro. Identificando as respostas a essas simples perguntas, poderemos então direcionar nossa força de vontade, que é a ansiedade positiva, na direção correta e reestruturar toda a nossa vida. Se você não tem projetos futuros, essa é a hora de começar. Agora entramos em uma parte deste livro onde dependerá exclusivamente de você. Então você pega um papel e uma caneta, divide o papel em 3 projetos, planos, objetivos e sonhos. Primeiro a curto prazo, algo que você queira para ontem, que você sabe que depende de você para conseguir. Então nessa parte você não vai pegar algo difícil, mas uma tarefa mais fácil. Por exemplo, organizar uma agenda, arrumar a casa, terminar um projeto que começou e não concluiu. Segundo plano deve ser a médio prazo, tipo uma viagem de final de ano, e aí você começa a prover meios para que isso aconteça, juntar dinheiro e coisa do tipo. Terceiro e último passo, um objetivo a longo prazo, uma faculdade, um curso, uma poupança com o objetivo de algo que queira. Essas 3 coisas já irão mudar a sua vida. Um outro passo, mas não menos importante, é o poder do hábito. Estabeleça metas para todos os dias de sua vida. Então a meta ela é muito importante. Por quê? O nosso cérebro ele tem o propósito de economizar energia. Então quando nós pegamos algo e tornamos um hábito, o hábito que é aquilo que você faz todo dia, ele gasta menos energia, porque você meio que faz no piloto automático. E quando você faz algo no piloto automático, você consome menos energia, você pensa menos para fazer. Então aquilo é mais confortável. E logo, aquilo vai se transformar em uma vontade de fazer aquilo, certo? Porque muitas vezes, se nós não fizermos o hábito, se nós não tivermos o hábito de fazer coisas legais, coisas boas, bons hábitos, então nós vamos depender muito do nosso sentimento quando a gente acorda. E tem dia que você acorda no gás, você acorda e fala, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou produzir, hoje eu vou fazer exercício, hoje eu vou correr, eu vou caminhar. E aí você consegue realizar boas coisas naquele dia. Só que tem dia, e a maioria dos dias, nós acordamos sem vontade de nada. A gente quer ficar na cama o dia todo, a gente não quer acordar, a gente não quer levantar.
E é aí que o poder do hábito entra em ação, porque o hábito ele te põe para cima, o hábito ele te impulsiona a fazer aquilo todos os dias. Então, no começo é mais difícil, mas depois que se torna o hábito, então aquilo vai ser algo meio que automático. Você não vai conseguir não fazer aquilo, entendeu? Então, isso vai ajudar e vai ajudar demais. Eu vou deixar o link para esse e-book que vocês estão vendo aqui, que eu estou lendo de fundo desse vídeo. É um e-book que eu escrevi e ele é curto, ele tem só 27 páginas. Então é molezinha de ler. E vai fazer parte de um projeto maior, que a gente vai dar continuidade. É importante e é muito barato, custa só R$10. Está à venda pela Hotmart no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo. Então você comprando, você, além de ajudar o projeto, ajudar a produzir mais vídeos a esse respeito, você vai estar colaborando também para o seu crescimento, porque eu tenho certeza que esse livro vai te ajudar muito a crescer como pessoa e a se realizar.